o que é firmamento, o que significa a expressão firmamento para a cosmologia hebraica. E vamos entender o que Deus fez realmente no segundo dia da criação. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje nós vamos falar de Gênesis, onde há a expressão firmamento que causa muitas dúvidas nos corações de alguns. Mas hoje nós vamos ver tudo isso nesse vídeo. Então, vamos entender o que é firmamento? Lá em Gênesis 1:6, diz que Deus criou uma expansão no meio das águas. Vamos parar, já que os meus inscritos gostam de acompanhar com a Bíblia na mão. Certíssimos! Vamos à leitura bíblica de Gênesis 1, de 6 a 8. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Agora já estou quite com os meus queridos irmãos. Vamos continuar. Então, meus queridos, a partir da descrição da criação do mundo no livro de Gênesis 1, de 6 a 8, encontramos um misterioso mundo, difícil de entender através dessa narrativa, pois contemplamos um imenso mundo aquático que esconde uma porção chamada Terra. Bem, com a explicação científica moderna, o texto fica assim, sem pé e sem cabeça, como dizia a nossa avó. Mas quando nós encaixarmos todas as expressões certinhas, vamos entender do que o texto fala. Porque a terra era algo sem forma, sem nada, com trevas sobre a face do abismo. Porém, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então vamos entender o que Deus fez no mundo? A terra é transformada em algo habitável para os seres vivos. Como assim? Bem, em meio às águas, Deus faz surgir um firmamento para retirar a terra das águas. O que o firmamento fez? O firmamento fez separação entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam sobre o firmamento. Na verdade, o firmamento criado por Deus possibilitou a existência dos seres vivos na terra. Esse foi o segundo dia da criação. A possibilidade da existência humana sobre a terra. Muitas traduções, a palavra firmamento é descrita como céu apenas, o que dificulta nossa compreensão perfeita do texto. Porém, a expressão correta é firmamento, que em hebraico é raquia. E aí você pode perguntar, o que é raquia? Fiquei na mesma. Bem, raquia é aquilo que é firmemente martelado, estampado. Existe uma palavra em fenício que tem a mesma raiz que significa prato de lata.
O significado do verbo refere-se ao martelar da abóbada do céu em firmeza. Nós temos o exemplo de Salmo 136, 6, que diz assim: aquele que estende a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. A Vulgata, ela traduz raquia como firmamento. Essa continua sendo a melhor tradução. Gerard Van Rad afirma isso, e eu concordo com ele. Então, meus queridos amigos, o que é firmamento na visão hebraica? Firmamento ele está associado ao conceito de raquia, que aparece diversas vezes no Antigo Testamento. Como é o caso aqui, em Gênesis, raquia é descrito como uma espécie de abóboda ou expansão que separava as águas de cima e de baixo, a terra em um lugar frutífero, como quis Deus. Na cosmologia hebraica, também sempre foi visto como uma divisão que separava as águas de cima, e abaixo, que formava uma espécie de abóboda sobre a terra. E como nós estamos vendo, sempre o mesmo sentido. E isso nos ajuda a entender como vamos interpretar o texto bíblico. Assim, no início da criação, melhor dizendo, no segundo dia da criação, Deus declara a forma que devemos entender o nosso universo. Você pode seguir qualquer forma de explicação, porém, para entendermos os salmos, os profetas, enfim, as escrituras hebraicas, não há outro caminho, pois se formos por outras interpretações, nunca compreenderemos a palavra de Deus, porque o universo era preenchido inteiramente de água e o firmamento separou as águas, dando espaço para a atmosfera da Terra. Esse firmamento nós chamamos de primeiro céu. É o que nossos olhos contêm todos os dias. É a raquia dos hebreus. Porém, há um céu além desses, que os hebreus chamam de Chamaim, que é os céus dos céus, onde habita o Altíssimo. E isso já foi aprofundado em um outro vídeo. Eu vou deixar abaixo para que você ache o link se te interessar. Mas vamos continuar aqui. Deus criou uma atmosfera para a Terra composta por uma estrutura e componentes ideais para a sobrevivência dos organismos vivos. Essa camada de terra é protetora para que nós possamos viver nela. E isso é a sabedoria do Altíssimo que controla todas as coisas. E quando nós compreendermos o que o texto de Gênesis está falando, vai alcançar toda a Bíblia. E um exemplo disso é Ezequiel. E agora, quando você lê Ezequiel, por exemplo, saberá interpretar suas palavras. Ezequiel 1:22, e ele diz assim: e sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamento, com um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre sua cabeça. Agora sim, com a visão cosmológica hebraica, a gente entende que ele viu o firmamento com uma aparência terrível de cristal. Nós também vamos ter outro exemplo, que é Jó 37:8. Então vamos entender o que diz o livro de Jó.
ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido? E nós vamos entender a concepção de firmamento para o mundo hebraico, como algo firme, sólido, comparado com o espelho fundido. Tudo isso muito bem explicado já em um vídeo anterior, tá, queridos irmãos? Isso tudo aqui, espelho fundido, já fiz um vídeo explicando qual é essa concepção de espelho fundido, né? Porque o espelho fundido não é como nós encontramos hoje, esse vidro, mas era uma coisa muito sólida, feita de bronze, de materiais sólidos, tá? Na antiguidade. Vou dar uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar abaixo, que isso vai estar explicado lá. Então, meus queridos amigos que ficam aqui comigo, é certo que os homens de Deus lá, a mesma coisa sobre o firmamento. Portanto, para que o Espírito Santo nos ensine, nós não podemos ir por outro caminho, nós temos que ir pelo caminho correto. Quem entender a verdadeira cosmologia desde o início do tempo, lá quando Deus fala no início, a verdadeira cosmologia que foi nos ensinada desde o princípio. E o que nós precisamos é que o Espírito Santo nos ajude para que toda a Escritura nos seja revelada de acordo com a vontade do Altíssimo. E eu espero que você possa, através desse vídeo, compreender o que é firmamento e o que o texto ali de Gênesis está nos mostrando. E assim compreendermos todos os outros textos que nos falam sobre o firmamento. Fique com essa palavra, até o próximo vídeo, se Deus quiser.